Jesus Akanaka quer dizer Jesus é bom. Amém? Jesus é bom. Está convosco aqui na frente alguém que nasceu e cresceu em uma família essa que era constituída pela minha mãe, que estava no seu primeiro casamento. Louvado seja Deus. Quem está aqui diga glória a Deus. Quem está aqui diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus nos chamou para fazermos a obra do Senhor lá na África, em Moçambique. E em cada igreja que a gente tem passado ministrando a palavra de Deus, tem sido completamente uma grande bênção. Eu tenho um testemunho para compartilhar com os irmãos. Quero pedir bastante a vossa atenção. Existe na África, o pastor Watson estava a me perguntar em relação à situação de macumbaria, a situação de feitiçaria, como que ela é feita na África. Na África a macumbaria é muito forte, é muito dura a macumbaria. E quando geralmente o macumbeiro determina alguma coisa, que você não vai casar, você não vai trabalhar, você vai morrer desgraçado, aquela palavra que foi liberada, ela tem um poder muito grande na África, que muitas pessoas em Moçambique vivem debaixo de um procedimento de macumbaria. Em Moçambique respeita-se muito a palavra de duas pessoas. Primeiro é a palavra de um macumbeiro. Os macumbeiros, eles determinam as coisas em Moçambique. Graças a Deus que Deus tem levantado homens e mulheres de Deus nesses últimos tempos. A palavra de macumbaria tem poder. E a palavra de um morto em Moçambique também ela tem muito poder. Eu vou até as 21 horas, irmãos, amém? Vou até as 21 horas. Então, quando dar 21 horas, pode dar glória a Deus, levantando o relógio assim. Diga, ô missionário, glória a Deus. Amém? Então, vou até as 21 horas. Na África, quando a palavra de um macumbeiro funciona, e a outra palavra que funciona é do morto. O morto tem mais poder para falar na família do que uma pessoa que está viva. Por exemplo, eu perdi os meus pais, eu fiquei órfão de pai quando eu tinha 7 anos de idade. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu cresci sem a presença do meu pai. E quando acontecia alguns problemas na nossa família, nos nossos irmãos, nas nossas irmãs lá, eles diziam que nós estamos passando problemas é por causa de uma insatisfação do nosso pai. Chamava o macumbeiro, ele vinha na nossa casa, o espírito do meu pai manifestava-se e começava a falar que esse Paulino, esse Zito, esse Fernanda, esse Ruben, citava todos os nomes dos filhos da casa. Ele ia citando os problemas que nós estávamos a passar. Era um espírito de adivinhação, porque nós soubemos pela Bíblia que o morto não tem poder sobre as nossas casas. Então na África o morto, a palavra é muito respeitada do morto. Existia uma família lá em Moçambique, quero a sua atenção, em que nesta família levantaram uma moça. Esta moça para representar toda a família na área da macumbaria. Toda vez que existia reunião de macumbaria na família, sempre se levanta uma pessoa para representar a família. E levantaram uma moça chamada Rosa para representar aquela família. A criança foi crescendo, sempre em frente de rituais da família. Chegou a uma certa idade dela ter a vida dela casar, ela começou a não casar. Porque o projeto de macumbaria que fizeram, eles escolheram ela para que possa representar a família no mundo espiritual das trevas, e ela não poderia casar. Esta moça entrava numa relação, poderia ficar 1 ano num namoro, mas quando chegava a hora dela se casar, de repente o noivo sumia. Já teria passado de muitas relações e nunca teria tido a oportunidade de se casar.
Naquela época, conta-se um testemunho que eu presenciei, que eu participei. Um certo jovem fez uma oração a Deus e pediu a Deus que Deus lhe desse uma noiva. Esta moça converte-se ao Senhor, e quando esse jovem, que era obreiro na casa do Senhor, conhece aquela moça, ele sente no coração que deveria namorar com aquela moça. O jovem conversa com a moça também aceita, e eles começam a namorar. O jovem decide agora mandar a família dele, conforme funciona o costume africano, mandar a família para a casa da noiva. E o jovem forma a família no dia de domingo, que avisa a sua família que no sábado a minha família estará na sua casa. A moça informa isso, na segunda-feira ela fica enferma, na terça-feira ela fica grave doente, a doença começou a piorar. Na quarta-feira ela vai para o hospital, ela ficou internada no hospital. Esta moça começa a não reconhecer pessoas, começa a ser violenta, agressiva, olhava para a mãe, começa a bater a mãe. Olhava para os irmãos, começa a espancar os irmãos, começa a falar palavrões, começa a não reconhecer mais ninguém. Na quinta-feira teve que ser transferida para o hospital da psiquiatria, porque esta moça começou a enlouquecer. Ela fica naquele hospital, primeira, segunda, 3 semanas, fica lá no hospital. Passado algum tempo ela sai do hospital, mas ela fica sem poder dormir acima de 3 meses, não dormia nem de noite, não dormia nem de dia. Imagina, meus irmãos, mais de 3 meses a pessoa sem poder dormir, somente porque ela já estava próximo para casar, e os demônios tiveram que atacar mais ainda, porque ela não poderia casar. O obreiro, por causa desta situação, ele decidiu separar-se, apartar-se da relação. Passaram-se 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. A moça, quando melhora, quando sabe-se agora que o noivo já não quer mais casar com ela, de repente a situação melhorou, pastor. A situação ficou boa daquela moça. E quando fica boa, a moça pede mais uma vez voltar para a relação daquele jovem, e o obreiro disse que não vai dar mais. A relação nossa acabou. O obreiro com medo de casar com ela. Aí ela foi insistindo, o obreiro foi orar, e quando ele foi orar, ele sentiu que poderia voltar mais uma vez para aquela relação, e eles voltaram. Quando eles voltaram, eles marcaram um dia para ir em casa dos pastores, para ir se apresentar. Eles pegam um ônibus para a casa do pastor. Quando iam para a casa do pastor, de repente o ônibus gemeu a estrada, o ônibus capotou. O ônibus ficou de rodas para cima. Todo mundo ferido dentro do carro. Os únicos que não se feriram foi apenas se casar, para a glória de Deus Pai. Eles continuaram caminhando, pegaram outro ônibus. Quando subiram no outro ônibus, enquanto iam, veio outro ônibus, bateu mais uma vez nesse ônibus que eles tinham pego. E agora vamos desistir? Não vamos desistir, vamos até a casa do pastor. Foram até a casa do pastor. Chegaram lá, contaram testemunho do que teria feito, do que teria acontecido. E o pastor disse: continuem na vossa relação, e nós vamos continuar intercedendo, orando. Se for para dar certo, vai dar certo. Se não for para dar, não vai dar certo. Passou um tempo, eles decidiram casar, marcaram um casamento. Chamaram os padrinhos para representar eles. Enquanto conversam com os padrinhos numa sexta-feira, para no sábado a família ir se apresentar lá, os padrinhos, voltando para a casa deles, estavam de carro. O carro deles sofreu um acidente, somente porque esta moça não poderia casar. Imagina o nível de macumbaria que existia lá. Os padrinhos disseram: nós não podemos mais apadrinhar o vosso casamento. Procuraram o segundo casal, ele recusou. Terceiro, quarto, 5, 6 casais disseram que nós não queremos apadrinhar o vosso casamento. Era bom obreiro e ela era crente em Jesus agora. De repente surgiu um casal e disse: vamos conseguir apadrinhar o vosso casamento. Resumindo, marcaram data de casamento, que era num sábado, casamento no cartório e casamento na igreja. Porém, na África não se faz casamento no cartório, na igreja, sem antes fazer o casamento tradicional, que é o lobolo. Lobolo na Bíblia quer dizer dote. E o dote tinha que ser realizado na sexta-feira. Quando chega a semana de casamento, na segunda-feira, a esposa do pastor que ia celebrar o casamento, ela ficou maluca, ela ficou louca da cabeça. Ela começa a agredir pessoas, bater pessoas, começa a falar no marido dela de palavrão, chamar de nome ao esposo dela, começa a bagunçar todo mundo. Pegaram a esposa do pastor e conduziram ela até a sala da psiquiatria, porque ela ficou louca da cabeça dela.
Quando chega na terça-feira, o irmão da madrinha perdeu a vida na terça-feira. Isso é semana de casamento. Eles fazem funeral na quinta-feira, estão fazendo funeral na mesma quinta-feira. O secretário da igreja do pastor também morreu na mesma quinta-feira. O secretário da igreja do padrinho, melhor dizer, morreu na mesma quinta-feira, porque o padrinho era pastor também. Naquela mesma semana, o grupo cortejo que ia cantar, dançar, 3 desse grupo perderam seus familiares, morreram naquela mesma semana. Isso porque é uma moça que estava a casar e não poderia se casar. Só para os irmãos verem o nível de macumbaria que existe na África. Todo o grupo de cortejo, mesma semana, todos eles ficaram doentes, ficaram enfermos. E agora a gente vai desistir, não vamos desistir. Continuaram. Chegou na sexta-feira. Sexta-feira, irmãos, é o casamento tradicional. A bênção dos pais. Eles só autorizam a noiva para casar quando se paga um dote na família. Existem famílias que cobram esse lobolo, depende de cada família. Na minha época, por exemplo, para o meu caso, quando fui casar, a família me cobrou R$1.500 em dinheiro. Mas indo para esse testemunho, o homem pega para a casa da noiva algumas coisas. O que o noivo pega? O noivo pega dinheiro. Tem famílias que cobram R$1.000, tem famílias que cobram R$2.000. E depois deste valor, a família, você vai ter que levar, dependendo da cultura de cada uma, vai ter que levar o terno completo do pai, a roupa completa da esposa do pai, a sogra neste caso, a roupa completa das tias, dos tios, dos irmãos, dos cunhados, a roupa completa dos avós. Aí depois você pega 25 quilos de arroz, pega 10 quilos de carne, de porco, carne de vaca, 10 quilos de frango, cebola, pega tudo isso aí para ir fazer a apresentação da sua noiva. Estão a ver como que é cara a mulher africana? E aqui no Brasil eu ouvi dizer que a mulher é casada sem pagar nada. A mulher vai para a casa do marido e o homem não paga nada. É isso, pastor Watson? Eu gosto da mulher brasileira, porque como ela sabe que o homem não pagou nada, ela coloca o marido para fazer o quê? Para limpar a casa, para varrer o chão da casa, para lavar a louça, para cozinhar. Não sei aqui, mas lá em São Paulo, onde eu andei, eu fui para São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades aí, eu vi muitos homens lavando a louça. Ainda hoje estava ouvindo o pastor Watson a dizer que eu estava fazendo o quê, pastor Watson, que cortou o dedo aí? Não, estava... Então, as mulheres brasileiras estão de parabéns. Esses homens não pagam nada. Coloquem eles para lavar a louça mesmo. Coloquem esses homens para lavar a louça. Coloquem os homens para segurar o bebê nas mãos. Coloquem os homens para varrer a casa. É isso, eles não pagam nada mesmo. Então, as mulheres estão de parabéns. Continuem fazendo isso aí. A mulher africana é cara para casar, mas porém tem uma diferença, a vantagem dela. Quando você casa uma mulher africana, ela não vai deixar o marido lavar a louça, não vai deixar o marido limpar a casa, fazer comida, varrer o chão da casa. Ela não deixa o seu marido fazer isso. É a responsabilidade dela cuidar da casa. Ela não vai deixar o marido preparar a comida em casa. Ela não fala mais alto do que o marido. Ela pede permissão para sair. A minha esposa, para ir em casa do pai dela, ela tem que pedir permissão. Marido, posso ir em casa do meu pai? Eu digo vai. Se eu digo não vai, ela não vai. É a mulher africana, é o jeito da mulher africana. Essa aqui é a vantagem da mulher africana. Aí o irmão de lá de Salvador disse, missionário, aqui no Brasil, a mulher só te informa que eu já fui e já voltei. E as outras só ligam, amor, estou aqui com minha mãe já. Então a mulher africana, ela tem esse jeito positivo, mas a cada cultura é uma cultura. Vocês estão bem na vossa cultura, fiquem com as vossas brasileiras, nós com as nossas. Eu sempre, quando eu era criança, quando crescia, pastor, quando eu crescia, eu disse assim, quando eu crescer, vou casar com mulher brasileira. Sempre tinha essa mentalidade, eu quero casar com mulher brasileira. E graças a Deus, hoje sou casado, eu digo, Deus me livrou. Porque se eu casasse com mulher brasileira, acostumar as nossas mulheres lá,
ser servido, a mulher servir comida e ajoelhar para o marido, reverenciar o marido, pedir permissão ao marido para tudo, para depois chegar. Algumas mulheres, não são, aqui não tem essas mulheres, não, mas algumas mulheres que eu vi lá do Brasil gritam seriamente na cara do marido. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. O noivo pega todas essas coisas na sexta-feira e faz o lobolo na sexta-feira. Glória a Deus. O noivo voltando para casa de carro com os padrinhos para o dia seguinte, que é o casamento oficial. O casamento oficial. Naquele casamento oficial do dia, enquanto eles voltavam, o carro saiu a roda no caminho. Voltaram a consertar o carro, mais uma vez voltou a sair outra roda enquanto estavam andando. Veja que desafio. Sábado, quando chega na hora do casamento, no sábado, vão para o cartório, a noiva está preparada, o noivo está preparado, os padrinhos não vieram no casamento. Ligaram para os padrinhos, nós não temos disponibilidade agora, daqui a 1 hora a gente chega. A juíza sai, vai embora para casa. Aí ficaram 1 hora de tempo à espera dos padrinhos chegarem. Ligaram para a juíza disse: eu só vou se me pagarem para que eu possa voltar a fazer vosso casamento. Sem isso, não tem casamento nenhum. Pagaram um valor extra, a juíza voltou. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, esse casal conseguiram se casar em nome do Senhor Jesus. É muito interessante esse testemunho, porque essa luta que passaram. Este casal serve a Deus no nosso ministério lá em Moçambique. E essa irmã, ela é líder das crianças do nosso projeto lá em Moçambique. Ela lidera acima de 70 crianças lá no nosso projeto em Moçambique. E essa irmã é a minha esposa que passou por essa situação. Eu e a minha esposa passamos por essa situação e hoje estamos casados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo a obra de Deus lá em Moçambique, desafios são vários. Nós vamos passar um vídeo agora, que é um resumo, são 4 minutos, é um resumo do que nós temos feito lá na África. Nós alimentamos acima de 70 crianças, ajudamos acima de 70 crianças. Nós temos o projeto de Cateca quer dizer obrigado, que levamos comidas para que nós possamos abençoar várias famílias lá em Moçambique. Como que isso é possível, irmãos? Eu não trabalho, o meu trabalho é o que eu estou a fazer agora. No ano passado, meu filho, ele tem 7 anos de idade, ele disse: pai, eu preciso conversar com o senhor. Disse: o que foi? Disse: vamos lá no quarto para a gente conversar. Meu filho de 7 anos de idade. Eu fui para o quarto com ele. Ele disse: pai, senta aqui, nós temos um assunto sério para a gente conversar. Eu fiquei com medo, irmãos. Uma criança de 7 anos de idade falar para mim assim, desse jeito. Disse: tem um assunto sério para conversar com o senhor. Eu disse: fala, meu filho. Ele disse: pai, por que não trabalha o senhor? O senhor por que não trabalha? Eu disse: meu filho, eu trabalho. Eu disse: não, pai, trabalha onde? Eu disse: eu sou pastor. Eu cuido das pessoas, eu ganho almas para Jesus. Disse: pai, o senhor não tem muito dinheiro, porque quem trabalha deve ter muito dinheiro. Mas o senhor não tem muito dinheiro. Nós fomos lá no shopping, eu queria aquele carro lá no shopping, que o pai não conseguiu me dar. Nós estamos a ver essa vida aqui com muita dificuldade. Pai, arruma um trabalho para nós termos muito dinheiro. Eu disse: meu filho, você tem tido comida em casa? Ele disse: sim. Você tem roupa para usar? Ele disse: sim. Eu disse: meu filho, Deus trabalha desse jeito. Deus vai nos abençoar. Então meu trabalho é fazer a obra de Deus. Então não tem sido fácil os projetos que nós estamos a fazer. Eu não trabalho, o meu trabalho que eu estou a fazer agora, não faltou oportunidade. Eu fui jogador profissional de futebol. Eu joguei 7 anos de futebol profissional. O meu nome estava em destaque, estava ganhando fama. Eu viajei de avião, fui assistido pelas televisões. Enquanto estava na fase de crescimento no mundo de futebol, Deus me apareceu e disse que eu tinha que abandonar a minha carreira para seguir e ganhar almas para o reino dos céus. Eu tive que renunciar o futebol, renunciar a oportunidades para que possa servir a Deus, Criador dos céus e da terra. Então não tem sido fácil, muita dificuldade. Estou aqui fazendo missões. Se os irmãos puderem adquirir, lá atrás tem esses tecidos. É um tecido que faz da cultura africana. Amém? Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com esse mesmo louvor que estava aqui. Glória a Deus.
Hakuna wakaitasa Yesu, hakuna wakaitasa Yesu, hakuna wakaitasa Yesu. China, pode tirar, vai na minha voz mesmo. Pode tirar. Vamos cantar na minha voz mesmo. Quero para o povo cantar. Obrigado. Hakuna wakaitasa Yesu, hakuna wakaitasa Yesu, hakuna wakaitasa Yesu. China, hakuna wakaitasa Yesu, hakuna wakaitasa Yesu, hakuna wakaitasa Yesu. China, tomanya, tose, to temberera, tose, to chaga, tose, China, tomanya, tose, to temberera, tose, to chaga, tose, China. Vai, elas vão. Não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus. Corre, e não vi ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus. Corre, e não vi nada. Girei, e não vi nada. Procurei, e não vi nada. Não há ninguém. Corre. Girei, irmão, e não vi nada. Procurei, e não vi nada. Não há ninguém como. Corre, e não vi nada. Girei, e não. Procurei. Não há ninguém como. Corre. Gira. Procurei. Não há ninguém. Não há ninguém como. Balança a mão, irmão, você vai. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Corre, e não vi nada. Girei, não vi nada. Procurei. Não há ninguém como Jesus. Corre. Só igreja, vamos juntos. Tem que girar. Procurei. Faça assim com as mãos, assim. Não há ninguém como Jesus. Corre. E não fina. Girei. Procurei. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém. Corre. Corre. Os irmãos são inteligentes, estão. Girei, não vi. Procurei.
Não há ninguém como Jesus. 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 Aplauda o Senhor Jesus. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Estamos no culto, numa conferência missionária. Lucas capítulo 24, versículo 49. Versículo 49. Lucas 24, 49. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler toda a igreja. Lucas 24, 49. 1, 2 e 3 juntos. Repita comigo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Só as mulheres, até que do alto sejais revestidos de poder. Varões, até que do alto sejais revestidos de poder. Os homens da casa estão de parabéns, ganharam hoje, amém? Mestre, estão de parabéns, os homens ganharam. Não, brincadeira, irmão, as mulheres ganharam. Porque senão vou ter problemas com a pastora na hora de jantar lá em casa, né? Então... Glória a Deus. Meus irmãos, eu disse, vou até às 21 horas. Então ainda tenho 40 minutos. Peço a vossa paciência. Estamos numa conferência missionária. Eu estou a vir da África, irmão. Daqui para a África são quase 9.000 quilômetros de distância. Então tenha paciência comigo. A sua casa está aqui perto. Daqui a pouco você estará a dormir. Para quem é casado, estará com sua esposa, estará com seu esposo. A minha mulher está lá do outro lado do continente lá. Então tenham paciência comigo. Deixa-me à vontade. O pastor já me permitiu estar à vontade. Então deixa-me à vontade para que possa entregar tudo o que Deus tem para nós aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Porque não tenho dúvidas, eu tenho certeza que foi Deus que nos colocou aqui neste lugar. E a Bíblia diz que onde estão reunidas 2 ou 3 pessoas no nome dEle, Ele está presente no mesmo lugar. Eu creio, não tenho dúvidas que Deus está presente aqui neste lugar. E Deus vai mais uma vez nos abençoar aqui nesta noite em nome do Senhor Jesus. E tem vidas que pisaram aqui neste lugar. Nesta noite, neste culto, sairão daqui deste lugar renovados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não é por causa do missionário que está aqui, mas sim por causa da presença de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, nós lemos um texto. Esse texto, nada mais, nada menos, ele foi escrito por um homem, e o nome desse homem chama-se Lucas. Lucas, para quem não saiba, eu creio que os irmãos têm noção de quem é Lucas. Lucas, ele é um discípulo. Lucas não era apóstolo, assim como Pedro, assim como André, Tiago, Bartolomeu e muitos outros que tiveram a oportunidade de andar com Jesus. Lucas, ele não teve esta oportunidade de vivenciar o que Jesus estava a fazer, de operar na dimensão assim que os outros discípulos teriam recebido, mas Lucas recebeu a graça
da parte do Senhor para que ele pudesse escrever a Bíblia Sagrada. Esse Lucas, ele escreve esse livro direcionando para uma pessoa, e o nome dessa pessoa chamava-se Excelência ou Excelentíssimo Teófilo. O nome Teófilo, ele é derivado de duas expressões, que é Teó e Filo, que significa amigo de Deus. Então esse Lucas, ele escreve acerca de Jesus Cristo de Nazaré, um Jesus que foi promessa, um Jesus que foi uma profecia, um Jesus que foi e teria sido mencionado no passado. Os profetas, eles teriam profetizado, os profetas teriam falado sobre Jesus. A cada profeta, a cada patriarca teria pronunciado em respeito à pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E um dos profetas que muito faz questão de mencionar chamava-se profeta Isaías. Isaías, ele foi um profeta messiânico, porque ele vai dizer que um filho nos nasceu, uma criança, um menino nos foi dado, e o nome dele vai ser Emanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus conosco. Então esta promessa que tinha sido feita no passado é uma promessa que se cumpriu no Novo Testamento. E nós encontramos no Evangelho segundo escreveu Evangelista Mateus, Evangelista Marcos, Evangelista Lucas e especialmente Evangelista João. João, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. Nós encontramos este verbo, nós encontramos este Jesus, nós encontramos esse Cristo, que foi uma promessa no Novo Testamento, a se manifestar a partir do capítulo 1 de João. Nos diz a Bíblia, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. O verbo este que se manifestou em luz, João disse que ele viu a luz do verbo como a luz do unigênito. No capítulo 1 de João, João vai dizer que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 2 de João, o mesmo verbo, ele traz a alegria. É uma festa que não tinha mais alegria, é uma festa que não tinha mais esperança. Este mesmo verbo traz a esperança para a multidão. No capítulo 3, Nicodemos vai ao encontro do verbo, conversa com o verbo, pergunta ao verbo sobre as coisas celestiais, e o mesmo verbo vai dizer: Nicodemos, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Capítulo 3, a partir do versículo 14, o verbo vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. No capítulo número 4 nos diz a Bíblia que Jesus olha para a mulher samaritana e vai dizer: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito, importa que os que querem adorar, e adorem no espírito e na verdade. No capítulo número 5, nos diz a Bíblia que Jesus olha para o mesmo homem que estava no tanque e pergunta para ele: não queres andar, não queres levantar, não queres ficar curado? Ele vai dizer: não tenho ninguém que me coloque na água. E Jesus olha para ele e diz: levanta-te, toma o seu leito, anda. No capítulo número 6, o mesmo verbo, aleluia, ele transforma, multiplica pães e peixes para uma grande multidão. Ele opera milagres, ele opera sinais. Por causa dos sinais, os saduceus, fariseus, mandaram prender este homem, João capítulo 7, e quando mandam os soldados prender este homem, nos diz a Bíblia que os soldados chegam lá
E eles começam a ouvir a pregação de Jesus, começam a ouvir as palavras que Jesus estava a pregar. Enquanto Jesus pregava, eles não prenderam Jesus. Eles voltam para os que teriam dado informação para prender Jesus. Eles estão perguntando por que não trouxeram este homem. Eles vão dizer: nenhum homem jamais falou como este homem fala, nenhum homem jamais pregou como este homem prega, nenhum homem jamais ensinou como este homem ensina, nenhum homem jamais teve autoridade como este homem tem autoridade, nenhum homem jamais profetizou como este homem profetiza, nenhum homem jamais teve autoridade como este homem teve autoridade. Louvado seja Deus. Que este homem é o caminho, é a verdade e a vida. Que este homem é o verbo encarnado. Que este homem é o leão da tribo de Judá. Que este homem é a autoridade dos céus e da terra. Que este homem é o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega, é aquele que sabe começar, aquele que sabe terminar. Que nesta noite sinta a presença deste homem aqui neste lugar. Que sinta a presença deste homem nesta casa aqui nesta noite, em nome de Jesus. Este homem, ele está presente conosco neste lugar. Estamos aqui por causa deste homem. Porque dele, por ele, para ele, por ele são todas as coisas. Sem ele, nós não estaríamos presentes aqui neste lugar. No capítulo número 8, ele é o advogado fiel. Ele defende a causa de uma mulher. Talvez o seu estado nesta noite não tenha mais advogado. Talvez as pessoas olhem para ti nesta noite para que possam te apontar dedo, para que possam criticar, para que possam zombar de você. Deus olha para você de uma forma diferente em nome do Senhor Jesus. Deus olha para você de uma forma diferente. O Senhor olha para você nesta noite de uma forma diferenciada. Enquanto o mundo te julga, te condena, Deus olha e diz: para mim este é o vaso escolhido e acabou. Para mim esse é o vaso escolhido. Para mim esse é o que eu decidi levantar. E o que Deus decidiu levantar está levantado. Pode se levantar o inferno inteiro, não vão prevalecer. Porque o que Deus separou está separado. Eu vejo pessoas separadas por Deus aqui neste lugar. Eu vejo pessoas ungidas da parte do Senhor aqui neste lugar. Eu vejo pessoas que Deus capacitou, essas pessoas, para grandes coisas, para coisas maravilhosas. Quando Deus decide chamar alguém, coloque-se de pé, fica de pé. Chora camaço. Laia eu corobia sobre a calabia calabagas. Da calamação belebia xarabacandarabagas. Tem fogo nos seus pés. Calamação belebia xambarabahas. Ples de vos termi fastere quemaço. Golias entrou no campo de batalha 40 dias, humilhando, criticando, pisando a nação de Israel. Quem entra no campo de peleja é Davi. Davi era pequeno, Davi era menor. Em condições normais, deveriam tirar Golias de lá e colocar um soldado mais pequeno com capacidades de Davi. Mas Golias permaneceu na peleja, porque Davi estava a lutar. Davi estava no nível de Golias. Davi estava no nível de Golias. Demônios não lutam contigo por causa do que você é hoje. Demônios não lutam consigo por causa da sua posição física, nada disso. Demônios lutam, pelejam contra ti por causa do chamado que você tem. Por causa do chamado que você tem. Por causa da unção que há de se manifestar em você. É por isso que Satanás vai se levantar contra você. Laia caia baiaçu. Por causa do nível do chamado que existe em você. É por isso que o inferno tem se levantado.
É por isso que o poder das trevas tem se colocado de pé. Eu declaro aqui neste lugar que Satanás não vai conseguir fazer aquilo que ele deseja fazer em você. Satanás tem espionado os seus pensamentos, as suas ideias. Ei, mandou colosso. Deus manda dizer para você: Satanás não vai fazer aquilo que ele deseja fazer em você, porque Jesus chegou primeiro. Jesus, quando chega na causa, chega para renovar. Jesus, quando chega na causa, chega para transformar. Jesus, quando chega na causa, chega para operar sinais. Ele está dizendo aqui nesta noite: eu deposito em você aqui neste lugar uma unção tremenda, uma unção tremenda. Ele está dizendo: ele deposita em você aqui nesta noite uma unção específica, uma unção específica. E ele manda te entregar aqui neste lugar a unção que eu recebi da parte do Senhor. Ele manda dividir para você. Receba esta unção agora, receba esta unção agora, receba esta autoridade agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba esta autoridade agora. Deus te chamou para coisas grandes, tu sabes disso. Prepara suas malas, porque o campo missionário está à sua espera. Prepara suas malas, porque o campo missionário está à sua espera. Missões te esperam, missões te esperam. Se prepare, missões, a obra a missionária te espera. Lama calaba. Le mandou no colosso. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Não será mais a mesma mulher a partir desta noite. No capítulo 9 de João, observam para um coxo, um cego, e dizem: quem pecou para que este pudesse nascer cego? Ele diz: não foi nem ele nem os seus pais, mas sim aconteceu para que a glória de Deus seja manifestada através dele. Tudo o que aconteceu até aqui agora não é por causa de que você pecou, não é por causa dos seus erros, não é por causa dos seus pecados. É Deus falando aqui. Existem coisas que nós passamos pela consequência dos nossos pecados, mas há certas coisas que Deus está falando aqui neste lugar, que nós passamos para que a obra de Deus seja manifestada em nós. Tem coisas que nós vamos passar para que as obras de Deus, minha querida irmã, existem coisas, irmã, olhe para cá. Existem coisas na sua vida que acontecem somente para que Deus seja manifestado em você. Existem caminhos que você vai ter que enfrentar. Existem gigantes que você vai ter que passar por causa do amor dele, porque ele te ama. Então, porque ele te ama, ele vai colocar um caminho difícil, caminhos que vão te fortalecer, caminhos que vão te tornar essa mulher que você é hoje. Estradas, situações, circunstâncias que vão te tornar essa guerreira que você é hoje. Você sabe o que eu estou a falar contigo aqui neste lugar. Nenhuma coisa na sua estrada aconteceu por acaso. Nada teria acontecido por acaso. Foi Deus quem permitiu tudo o que você passou. Para quê? Para que você possa ser essa mulher que você é hoje. Hoje você pode aconselhar outras mulheres. Hoje você pode aconselhar outras pessoas. Hoje você pode passar a sua experiência para outras pessoas. Porque Deus preparou você. Porque Deus teve que preparar você. Então quando Jesus olha para aquele homem e diz assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a glória de Deus seja manifestada através da vida dele. Calamaçu, remanda calabagaço. Você sabe o que Deus está falando consigo nesta noite? Você entende o que Deus está falando contigo aqui neste lugar? Faz show, calabacaçu, briandarabacaçu. Falara macapaia sure, kelebia xandara calabagaçu. Permaneça na força. Não tenhas mágoa de ninguém. Não tenha amarguras de ninguém. Não pode ter mágoas de ninguém que te feriu durante a jornada, durante o caminho. Porque tudo acontece para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. É para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
No capítulo 10 ele diz: eu sou bom pastor, e bom pastor dá vida pelas ovelhas. Capítulo 11 informa Jesus que está enfermo aquele que você ama. Ele vai dizer: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. No capítulo número 12 ele ungiu os pés. No capítulo 13 a Bíblia diz que ele lava os pés dos discípulos. No capítulo 14 versículo 1 ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria vos dito: vou vos preparar lugar, e quando eu for e virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. No capítulo 15 ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. No capítulo 16 ele roga ao pai para que manda o espírito de consolação. No capítulo 17 intercede pelos discípulos. No capítulo 18 ele é preso no jardim do Getsemane. No capítulo 19 ele morre. Cadê o herói que andou em cima das águas? Cadê o herói que transformou água em vinho? Cadê o herói que curou 10 leprosos? Cadê o gigante que intercedeu, paralisou o vento, o mar, a tempestade parou? Cadê o homem que ressuscitou Lázaro? Cadê o homem que ressuscitou o filho da viúva de Naim? Cadê o homem grande, gigante? Eu imagino o pastor Sandra, os discípulos olhando para ele na cruz, João capítulo 20, nojento, fedorento, chorando sangue, sem força, sem mais jeito, feio, e dizer: o que aconteceu? Nós esperávamos que ele fosse o nosso remidor, esperávamos que ele fosse a nossa solução. Largamos tudo para andarmos com ele. Largamos comida, pães, largamos trabalho para que nós possamos andar com ele. Agora qual é o problema? Ele está morrendo. Não tem mais jeito, não tem mais esperança. Às vezes é assim, irmã. Quanto mais vamos para os cultos, parece que a nossa vida fica mais difícil. Quanto mais consagramos ao Senhor, parece que convidamos demônios para entrar em nossas casas. Quanto mais servimos a Deus, mais o inferno se levanta. Quanto mais separamos um tempo para o Senhor, mais difícil. E alguém vai dizer: por que eu me converti? Por que eu me converti? Porque estando no mundo a vida estava melhor. Estando lá no mundo, a finança, eu tinha dinheiro. Desde o dia que eu entrei na igreja, está difícil o dinheiro, está difícil o trabalho, o meu casamento está na falência. O tempo mais que eu orava foi o tempo que eu mais passei fome. Eu orava 5 horas de tempo por dia de joelhos, 4 horas, 16 horas eu estava na presença do Senhor em oração. Eu jejuava 40 dias, jejuava 15 dias, comendo apenas uma refeição por dia. Entrava nos cultos, sentia a presença de Deus. Chegava em casa, só tinha 2 pães para comer, eu e a minha esposa. Eu me lembro até hoje. Um certo dia, eu tinha somente 2 pães para comer, eu e a minha esposa. Eu disse para ela: meu amor, façamos o seguinte: hoje vamos tomar chá e comemos um pão, metade para mim, metade para você, porque amanhã nós não temos nada para comer. Amanhã você toma café da manhã, uma metade, e almoço, você almoça outra metade. Eu vou ficar de jejum e oração. Nós não temos nada para comer, então eu vou jejuar. Não é porque eu desejava jejuar, pastor, mas porque não tinha nada para comer. Não tinha nada para que possa se alimentar. Chegava no culto desanimado, cansado.
Teve dias que eu cheguei no culto, irmãos, os cultos iniciavam às 16 horas da noite, 18 horas. Eu chegava na igreja às 4 horas, para fazer a igreja inteira sozinho, arrumar a igreja, agitar a igreja. Era o obreiro mais dedicado que a igreja tinha. Organizava tudo em 1 hora, de repente se ajoelhava, orava 1 hora de tempo sozinho, gemia, sentia a presença do Espírito Santo. O pastor disse: o melhor obreiro que nós temos é o Rubem. Peguei a escola dominical dos adolescentes, com 20 adolescentes, em 1 ano, em 6 meses, eu já tinha mais de 50 adolescentes. Chegava na casa, eu só tinha um pão para comer. A minha esposa disse para mim: eu nunca vi um homem que ora tanto como você ora. Eu nunca vi ninguém em toda a minha história como cristã. A minha esposa falou para mim: eu nunca vi ninguém que ora como você ora, que jejua como você jejua. Mas é o homem que mais passa fome é você. É o homem que mais deixa a família passar fome. É você que deixa a família passar fome. Por que é que nós estamos passando isso? Eu entrava num culto, irmãos, quando ministrava a palavra, Deus tomava conta da igreja. As pessoas não sabiam que eu não tinha nada para comer, não tinha nada para jantar. Chegava em casa, dobrava os meus joelhos para falar com Deus o que é que eu estava a passar. E Deus trocava as palavras na minha boca. Eu somente conseguia dizer: Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. Um certo dia minha esposa pegou Rachel, sanduíche de 20 reais. O homem veio para cobrar dívida, não tinha dinheiro, foi para casa. Voltou no outro dia, não tinha dinheiro. A minha esposa estava do lado, os meus filhos do lado. Aquele homem disse: Rubem, você é um miserável, desgraçado, pobre. Você vive com Bíblia nas mãos, indo para a igreja e diz que é homem de Deus. Que tipo de homem de Deus é você que passa fome desse jeito? Deus te abandonou. Você não tem Deus na vida. Nem 20 reais você não consegue pagar. A minha esposa, os meus filhos, comecei a chorar. Eu não estava em pecado, pastor. Estava jejuando, orando, buscando a presença de Deus. Entrei na sala, um quarto onde eu vivia, irmãos, naquela época. A minha casa, desta parede até esta cadeira, até aqui. Isso aqui era a minha casa. Isso era sala, era cozinha ao mesmo tempo, era quarto ao mesmo tempo, isso aqui. Eu dormia aqui, os meus filhos aqui, as panelas, os pratos aqui. Eu decidi: agora vou falar com Deus, por que eu estou passando isso? Na medida que eu queria abrir a boca para perguntar a Deus por que eu estava a passar isso, as línguas estranhas saíam na minha boca. A minha família estremecia pela presença de Deus que estava naquela casa. O poder de Deus mexia em mim. Eu conseguia chorar e dizia: Espírito Santo, eu te amo. Eu começava a sorrir, um sorriso de alegria. Eu dizia: Espírito Santo, pode tirar tudo que o Senhor quiser tirar de mim, mas eu vou te amar do mesmo jeito. Pode acontecer tudo que for necessário para que possa acontecer, mas vou continuar te amando da mesma forma. Cadê aquele homem gigante? Ele morre e ressuscita. E quando ele ressuscita, fala para os discípulos, Marcos capítulo 16, versículo 15: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Faltam 10 minutos. Imagina, meus irmãos, os discípulos alegres, felizes, que agora vão pregar a palavra, agora vão anunciar a palavra. Calma, espera um pouco. Campo missionário, conferência missionária. Tem dores lá, tem fome lá. Esse homem já teria parado. Esse homem já teria desistido.
não estaria mais liderando a igreja. Pelas batalhas, pelas guerras espirituais que tem passado, muitas vezes bate um cansaço, desejo de dizer: Deus, eu prefiro ser um crente normal, um crente simples. Por causa das lutas, das batalhas que a gente enfrenta. Pastora sabe o que eu estou a dizer. Campo missionário tem dores, tem fome, tem crises, tem batalhas espirituais. Antes de ir pregar o evangelho, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque não vamos fazer missões se você não tiver Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo. Só fala mal do pastor da igreja que não tem revestimento de poder. Só fala mal da esposa do pastor da igreja que não tem revestimento do Espírito Santo. Crente que não tem revestimento de poder critica a liturgia da igreja, se levanta contra o pastor da igreja, se levanta contra a irmãzinha que é obreira da igreja, que está cultuando, fazendo a obra de Deus, se levanta contra o porteiro da igreja, se levanta contra tudo, contra todos. Está faltando a presença do Espírito Santo. Está faltando a presença do Espírito Santo. Fique de pé. Aonde você já viu demônio se levantar contra demônio? Não existe. Católicos não se levantam contra católicos, não existe. Muçulmanos não se levantam contra muçulmanos, é difícil. Macumbeiros não se levantam contra eles, é difícil. É um povo unido, um povo juntos. E nós, os pentecostais, criticamos a pregação, faltou homilética, hermenêutica, faltou teologia, faltou exegese, esse louvor está fora do conteúdo, essa irmã está mal vestida, aquele irmão está andando. Obreiros falaram: pastor, tem que ter aquela moça que está louvando lá na igreja, porque lá na rua não estamos vendo ela de sainhas curtas, vestido curtos, ela não pode cantar na igreja. Eu disse: irmão, olha para o seu short. Falei para esse obreiro: olha para o seu, ele estava talvez de short. Eu disse: qual a diferença que existe entre você e aquela irmã? Sabe criticar, sabe falar mal dos outros. Ausência do Espírito Santo. E Jesus está dizendo assim: permaneceis na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero fazer uma oração agora, vou fazer 2 orações. Eu quero só akuna wakaita sache eso ako china tomanya panya tose to tenderera tose to chaga tose ako chin nawa ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Corre e não vê nada. Girei e não vi nada. Procurei e não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Corre. Procurei. Corre e não vi nada. Girei e não vi. Procurei. Não há ninguém como Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus.